Que está em casa, é um prazer mais uma vez estar com você. Espero que possamos tirar muito proveito desse estudo, dessa hora em que vamos estudar. Amém, pastor. E pastor, antes de mais nada, né, nós temos que pedir a Deus, já que vamos abrir a sua Verdade. palavra, né? Vamos então, por favor, pastor, dirija essa oração para nós, pedindo a instrução do Espírito Santo. Por favor, pastor. Oremos. Senhor, muito obrigado por termos esta oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. Que o conhecimento que o Senhor está ministrando através dela a nós seja absorvido e que fique em nosso coração para nos ajudar nos momentos de dificuldade, para fortalecer a nossa fé e assim terminarmos a nossa caminhada cristã neste mundo. Pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Amém. E olhe só, nosso estudo dessa semana tem como título Entendendo a Natureza Humana. É a lição número 3 do nosso guia de estudo. E o verso principal, o verso para memorizar, está em Gênesis, capítulo 2, verso 7, e diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E algumas versões diz alma vivente. E aí eu trago aqui para os nossos convidados essa pergunta: alma vivente, ser vivente, tem alguma a ver com Gasparzinho, o espírito que fica plainando por aí, assombrando um monte de gente? Tem a ver com fantasmas e tudo mais? Porque eu sei que a Bíblia não quer dizer isso, mas o que aconteceu? Aonde foi que a gente errou? E o porquê que a Bíblia fala que nós somos alma vivente? Aí eu vou direcionar essa pergunta para o pastor Osmar. Por que somos alma? Pastor, alma, espírito, assombração, tem alguma coisa a ver, pastor? É uma boa pergunta, começamos bem. Você que está em casa deve ter a mesma dúvida, né? Você já viu uma alma? Você que está aí me assistindo, já viu uma alma? O que é, por exemplo, uma alma penada? Essa passagem de Gênesis ela é muito clara, né? Diz que Deus formou o homem do pó, ele soprou nas narinas o fôlego, e este homem, que é a junção desses dois elementos, então é chamado de alma. Então, o que a Bíblia vai trazer no original hebraico é nefesh, shiar, que quer dizer ser vivente. Então, o que é alma? A alma nada mais é do que uma pessoa viva. O ser humano não é uma dicotomia. Ele não pode ser separado em dois elementos, ele é uma unidade orgânica. Só existe vida se os dois elementos estiverem juntos. Então, o que é uma alma penada? A alma penada é um ser humano em sofrimento, que está penando por questões emocionais, por questões financeiras, por questões físicas. Então, alma penada nada mais é do que pessoa em sofrimento. Então, quando a Bíblia descreve eu acho que o elemento de maior confusão não é o pó, é o que é chamado de espírito, ou fôlego, ou hálito, ou sopro. A Bíblia vai chamar esse mesmo elemento, que é o que Deus lança sobre o homem como centelha de vida, é o resultado desses dois elementos, então, dá origem à palavra alma. Então, em resumo, nós não temos alma, nós somos alma. Isso faz toda a diferença. O problema é que nós, no começo da história da igreja, dos patrícios, como Agostinho, como Tomás de Aquino vai buscar na literatura grega em Aristóteles, já Agostinho vai buscar em Platão, e aí entra a metafísica da história de Platão, trazendo de que esse mundo é um paralelo e de que nós não estamos vivendo a realidade, e aí vem o conceito de alma como um ser transparente que existe dentro de mim, porque a ideia que veio então para o nosso mundo hoje, o erro foi esse, de que nós não somos alma, mas nós temos alma. No original hebraico está dizendo ser vivente. Então alma nada mais é do que uma pessoa viva com os dois elementos, o corpo, que é o pó, e o sopro, que é o mesmo espírito, que é o mesmo fôlego, dão origem à alma. Se não existe um, não existe outro. E pastor, acho que assim, todos nós, qualquer ser humano, que independente da sua religião, sabe que o homem vira pó depois, né?
tem diversas formas de morrer, mas todos vão se dissolver, vamos dizer assim, e vão virar o pó, vão virar areias, né? Nada. E apesar disso, as pessoas acreditam que essa alma, como o senhor falou, vai voltar depois, ela reencarna aqui, reencarna ali, até alcançar a eternidade. E outros acreditam, não, essa alma vai para o purgatório, né? Essa parte, tem alguma referência na Bíblia para as pessoas acreditarem nisso? Ou, como o senhor falou, foi vindo de uma filosofia, assim, grega, uma filosofia à parte da Bíblia? Esse é um pensamento de que nós temos alma, de que há um ser, uma entidade ou alguma coisa consciente. Isso vem da mitologia grega, de um conceito pagão. A Bíblia não dá base nenhuma para isso. O que a Bíblia apresenta, a Bíblia sempre vai apresentar a alma no sentido de pessoa viva, de ser completo. Uma vez que um dos elementos é retirado, a alma deixa de existir. Daí a expressão que todos conhecemos, a alma, o ser que pecar, este morrerá. É interessante, Anderson, que na Bíblia a gente vê que o ser humano só é considerado um ser humano vivo depois que há junção, como o pastor falou. Então, biblicamente falando, o ser humano passa a ser só, né, um ser vivente a partir do momento da união, do pó com o fôlego, né? Então, quando Deus soprou o fôlego no ser humano, que diferenciou dos animais também, né, uma situação de diferença na criação do ser humano, ele passou a ser uma alma vivente. E quando morre, o processo é o processo contrário. Separa, então, o pó volta para o pó e o fôlego volta para Deus, né, que foi ele que deu da mesma forma quando fez na criação, na morte tem o processo inverso. E é interessante que a palavra de Deus, em Ezequiel 18 e Mateus 10, ela fala que a alma que pecar morrerá. Se fôssemos, vamos assim, considerar um espírito, né, como, esse não pecou, ele está vagando, né, como a gente falou, vai para outros lugares, que as religiões acabaram se entregando a essas filosofias, né, e se tornando doutrina. Mas a palavra de Deus é clara, que a alma que peca morre, ou seja, a alma não pode não ser um ser vivente. Para morrer, ela precisa estar viva, né? E isso que é interessante, porque a palavra de Deus deixa muito claro, como a Dani bem colocou também, a alma morre, volta para o pó. Porém, o fôlego de vida volta para Deus. Que é a participação de Deus na formação da vida, é a centelha da vida. Isso. Mas o problema é que nós, com os conceitos pagãos das mitologias, que a gente foi assimilando, a gente entende espírito como um ser pensante, como algo que é consciente. Mas não é isso. A Bíblia diz, o espírito, a Bíblia chama de fôlego, a Bíblia chama de hálito, a Bíblia chama de sopro. É a participação que Deus manifestou, tanto é que os nossos pulmões são involuntários. Sim. E o que é morte? A morte é quando Deus puxa esse fôlego novamente. Então, Deus soprou e Deus puxou. E aí não importa se você é rico, se é pobre, se é branco, se é amarelo, se é azul. E se Deus puxar esse fôlego, nós deixamos de existir. Então, o pulmão é um órgão involuntário. Você está respirando sem perceber, assim como o seu coração está batendo. Então, essa compreensão do espírito como entidade, por exemplo, as pessoas dizem, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Eu não sou espírito. Eu sou alma. O que é alma? Pó mais fôlego. Os anjos são espírito. Eles não têm pó. É isso que faz a diferença. E a gente não pode confundir a palavra espírito como em nós há um espírito, ou seja, há uma entidade ou algo consciente. Isso não existe em nós. O que existe em nós é o sopro divino que nos mantém vivos. Estudando essa lição, eu pensei assim, nós não somos uma cápsula, né? Uhum. Que tem algo dentro. Uhum. Né? E essa cápsula, ela acaba indo para o pó, ou ela morre, ou ela vai para algum outro lugar, e aí o que está dentro sobrevive. Uhum. Não é isso. Não é isso. Não é isso, é tudo uma única só coisa. Uma unidade orgânica. Não somos uma dicotomia. Se não há um elemento, eu não existo mais, eu deixo de existir.
Eu só queria completar essa parte, e Dani, não sei se você está com sua Bíblia aí, está sim, né? Que bom. Eclesiastes 12, de 1 a 7, é bom a gente sempre deixar bem claro, inclusive, que a Bíblia está nos mostrando, porque, de repente, a gente falando aqui, você vai falar, mas está na Bíblia, está escrito isso? Está sim. Lê para nós, por favor, Dani, capítulo 12 de Eclesiastes, do verso 1 até o 7, por favor. Eclesiastes 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir a morrer depois do aguaceiro. Ou seja, aqui Eclesiastes está nos mostrando que todo o ser humano acontece isso, né? Aqui nós sabemos que as pessoas, ela têm um momento da vida que elas nascem, crescem, a gente aprende isso na escola, se reproduzem e morrem. A Eclesiastes resume isso. É quase o complemento, não, eu diria que é o complemento do Gênesis 2:7, que nós lemos no começo, né, que fala que o fôlego de vida vem de Deus e nós nos tornamos alma vivente. Ao tornarmos alma vivente, nós estamos todos nesse processo de, vamos dizer assim, decadência não, degeneração. De né? degeneração. Né? Exatamente. Porque, na verdade, o que Deus fez foi algo para durar para sempre. Isso. O barro, por mais elementar que pareça, mas o sopro foi um plano estabelecido para que eu pudesse viver com ele para sempre. Nós suportaríamos. Após o pecado, aí vem Eclesiastes 12, vem a degeneração do pó. E essa degeneração do pó é que vai impedir que o sopro de Deus permaneça. Vai chegar um momento em que você não vai, o pulmão não vai dar mais conta, o barro chamado pulmão não vai dar mais conta. E essa pessoa vai deixar de existir, vai ter a interrupção. O pecado causou morte. A morte é porque a estrutura não vai suportar mais, mas não foi programada para isso. Aí só vou falar. Desculpa. Não, eu ia falar que fisiologicamente essa é a tendência. Com o passar dos anos, né, tudo vai perdendo a sua função e aí chega o momento da morte, que é onde o fôlego volta, né, e deixa de ser a alma vivente. Eu acho isso impressionante, porque agora, nesse momento, nós temos como apresentar a esperança. E o que muitos têm ainda a dúvida, né, pastor? Não vai caber tudo no estudo de hoje, mas muitos ainda têm a dúvida, mas quem morre? Quem está lá no pó da terra? O fôlego voltou para Deus. E daí? O que vai acontecer? Qual é a esperança? Já que não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem uma opção filosófica, não tem uma opção, uma segunda opção. De acordo com a Bíblia, nós estamos mortos. Fazendo o quê? O que a gente faz na morte? Dani, pastor? Jesus, ele chama a morte de sono. Então, uma coisa importante é que, como esse espírito, que é o mesmo fôlego, que é o mesmo sopro, ele não tem consciência, aí vamos para Eclesiastes 9, que vai dizer que o morto não sabe de nada, que não há consciência, não há projeto, não há plano. Então, é um sono sem sonho. Então, se não há consciência, ele não pode ser consultado, ele não está sofrendo, ele não está feliz, ele está inconsciente. Por quê? Porque a alma deixou de existir. Isso é muito importante, porque durante a Idade Média se desenvolveu muito essa teoria errônea de espírito como algo consciente. Então, em cima disso, se ameaçou muitas pessoas, olha, você tem que fazer um culto religioso quando a pessoa morre, senão ela vai para o inferno, ela vai para o céu, ou vai para o purgatório, há essas possibilidades todas. Então, temos que nos preocupar com a salvação, não do corpo, mas da alma, porque ela sai. Então, todas essas ideias têm fim quando você vai para a Bíblia. Quando você primeiro descobre que você é alma. Segundo, que depois que existe morte, a alma deixa de existir. Não há consciência, é o que diz a Bíblia. O que resta para essa pessoa é quando o Senhor Jesus Cristo voltar, está cheia, 2.500 inserções na Bíblia acerca dessa volta de Cristo, e de Gênesis a Apocalipse os profetas apresentam a ressurreição, quando Deus vai devolver ao pó o fôlego que saiu do pó. Porque o pó não deu conta de fazer com que ele permanecesse tanto tempo. O pulmão não aguentou mais,
pela degeneração do pecado. Mas é importantíssimo saber de que quando o nosso querido morre, ele está descansando, é o que diz a Bíblia. Bem-aventurados, felizes, os que desde já descansam no Senhor, porque suas obras os acompanham. As canseiras dessa vida não nos alcançarão mais, mas ele não está nem feliz nem triste, ele está inconsciente, não há consciência na morte. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas se preocupam muito, né? Com o que vai acontecer, perdi um parente, o que aconteceu com ele? A tradição leva a isso, né? Então, as pessoas acabam misturando, até por uma questão emocional, de ter algum vínculo, e acabam querendo saber o que vai acontecer e achar que a pessoa está acompanhando, está vendo o que está acontecendo, né? Mas, biblicamente falando, então, nós temos bastante embasamento em relação a isso. Aqui mesmo na lição, ela fala... cita Salmo, né, que define que o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, né, eles estão descansando, não estão acompanhando o que está acontecendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a esperança de que, embora descansando estejam bem, a gente tem a possibilidade de encontrar os nossos queridos, né, porque acho que esse é o que leva mais a questão das pessoas, o sofrimento. Sim. Né? Então, essa esperança de que quando Cristo voltar, nós poderemos encontrar aqueles que descansam e que eles não estão sofrendo, eles estão dormindo. Um sono, né? Assim como nós quando dormimos, até tem uma comparação, quando a gente toma uma anestesia, né? Vai fazer uma cirurgia, uma endoscopia, toma uma anestesia, a gente não sabe nada do que aconteceu. A morte é assim, dormiu e estão aguardando a ressurreição para que a gente possa se encontrar com todos e viver, né, eternamente. Essa é a grande esperança. Infelizmente, o que é transmitido, como a Dani bem disse, pela tradição, é o fato de a gente, através da perda, sentir muita falta daquela pessoa e querer que ela esteja ali naquele momento com a gente, levar essa pessoa conosco em lugares que a gente vai, saber que ela está no céu olhando por nós. Isso, de repente, foi pregado e foi ensinado para trazer conforto. Mas não é isso que Deus quer. Essa esperança, ela tem um lado negativo, né? Esse pensamento. Essa mistura de ideias, de informações. Porque né? imagina a pessoa olhando lá do céu, né, o purgatório, e saber que ela está olhando, vendo a gente sofrer aqui por ela. Não ia ser um momento muito feliz. Ou, pelo contrário, aquela pessoa foi muito ruim e está lá no inferno, sendo cutucado pelo diabo lá, espetado. Não, é errado, porque isso não acontece. Isso é um folclore, isso é uma tradição que foi introduzida na religião cristã, que infelizmente deturpa e desvia os pensamentos sinceros, que vou esperar a volta de Jesus e me preparar para ela. E quando ele voltar, eu vou me encontrar com os meus queridos. Mas eu tenho que me preparar, eu tenho que estar sempre ligado a Cristo Jesus. A Dani bem colocou aqui como anestesia. E o sono, né? Eu costumo falar assim, aquela siesta depois do almoço, né? Tem gente que fala que morre e ressuscita em 30 minutos, né? Mas é verdade, apaga tudo, né? Apaga tudo. Você ficou 30 minutos e você nem viu a hora passar, você não ouviu o que estava acontecendo ao seu redor. De repente você acordou e já está acontecendo outras coisas. Na televisão está outro programa, as pessoas ao redor estão se movimentando de forma diferente. Não vai ser diferente para aqueles que estão descansando. Como não há consciência. Exatamente. Se não há consciência, não existe tempo. Exatamente. Né? Então, aí a gente diz, não, mas o morto, a pessoa morreu há milênios atrás. E como é que fica essa pessoa? Lembre-se que para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, Jesus saiu desse planeta e foi interceder por você no céu anteontem. Para o morto, não existe tempo, ele não está consciente. Para mim, não, estou me afatigando, estou correndo atrás, estou fazendo aniversários, os moedores estão cessando, os braços estão ficando fracos, como diz Eclesiastes, os olhos estão cansados, eu estou de óculos. Mas para o morto, não, ele descansou das suas fadigas e está esperando que Jesus venha novamente para soprar a vida como ele fez com Adão. Eu acho que a gente tem que pensar na morte como um descanso, isso sim é um conforto. Né? A gente querer a pessoa perto, saber o que está acontecendo, acaba trazendo um lado de egoísmo, de buscar outras coisas. Agora, saber que a pessoa
muitas vezes morreu, que estava sofrendo. Não, ela está descansando, não tem consciência, está ali esperando a ressurreição. Este é o conforto. E, ao mesmo tempo, é aquilo que nos motiva a nos preparar para encontrar com essas pessoas, com os nossos queridos também. Então, resumindo a lição dessa semana, somos alma vivente, quando morremos vamos para o pó, o fôlego de vida volta para Deus, e se estamos descansando com a esperança de Cristo Jesus, estaremos de olhos abertos Amém. naquele dia que Ele voltar nas nuvens dos céus. Amém. Existe um livro que, aliás, eu gostaria de recomendar aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo, se chama O Grande Conflito. Ele é um dos livros que nos traz essa esperança de um futuro que já se aproxima e que Cristo está chegando. E a minha consideração final aqui, antes de passar para os nossos amigos, é esta. Em parte alguma das Escrituras se encontra declarado de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. E não é isso que Deus quer. Deus é Deus de dar vida. Deus é um Deus que quer você vivo e consciente para as coisas que Ele deixou para você. Mas se por algum momento nós tivermos que descansar, que possamos descansar com a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Pastor Osmar, suas considerações finais, por favor. Há muito em jogo quando você acredita na imortalidade da alma, de que a alma continua viva através do seu espírito consciente. Quem disse que o ser humano não ia morrer após o pecado foi Lúcifer. Deus disse que você morreria. E nós estamos morrendo aos poucos. Vamos chegar a um momento em que nosso físico não vai suportar mais a presença da vida que Deus comunicou através do seu fôlego. E esse fôlego vai voltar para Ele. Mas sabe o que é pior? É as pessoas acreditarem que existe uma consciência de que você vai reencarnando. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está determinado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Mas eu penso que esse pensamento se incorporou muito com o nosso desejo de não participarmos do juízo. Então, se eu morro, continuo consciente, eu não morro. Se eu não morro, eu não vou prestar contas, eu nunca vou ver Deus. Mas a certeza é que ímpios ou justos, todos veremos e vamos prestar contas a Deus, recebendo o que plantamos nessa terra. Então, que nós possamos pensar nesta vida, aproveitarmos a cada momento para estarmos em paz com Deus. Ou possamos vê-lo vivo, se Ele voltar agora, ou se um dia tivermos que passar pela morte, nosso corpo não vai resistir, Ele possa nos ressuscitar novamente. Amém, pastor. Amém. Amém. Professora Dani? Eu penso que, como o pastor colocou, o importante é a nossa condução enquanto estamos aqui, né? Porque depois de mortos nada poderemos fazer. Então, é o viver com Cristo a cada dia para estarmos prontos para quando Ele voltar. Que Deus possa estar nos conduzindo nessa caminhada, nessa luta diária, mas que nos preparando a cada dia no relacionamento com Ele para nos encontrarmos, tanto aqueles que estiverem descansando com os vivos, quando houver o retorno de Cristo. Amém, amém, amém. Essa é a nossa esperança, né? Que Deus possa sempre colocar nos nossos corações e nos seus também, que Ele já, rapidinho, Ele já vai voltar. Mas até lá, que possamos nos preparar. Dani, termina para nós essa lição com uma oração, por favor. Vamos lá. Santo e amado Deus, grandioso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pelo cuidado e por tudo que podemos aprender, por tudo que o Senhor deixou na Sua palavra para nos ensinar, para esclarecer as nossas dúvidas e, acima de tudo, para termos a esperança de Te encontrar. Entregamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Sua condução, a Sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado porque você nos acompanhou, obrigado por estar conosco aqui no Estudo Central. E lembrem-se, se inscreva, ative o sininho, nós queremos que você participe cada vez mais. Deixe seu comentário também, a sua pergunta, que nós teremos o prazer de respondê-lo. E nós aqui, o nosso desejo é que você tenha uma ótima vida e que Cristo seja sempre a luz do teu caminho. Até breve, até a próxima lição.